Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Reforço Escolar em Matemática. O meu nome é Wagner e no vídeo de hoje vamos ver o desafio de número 13. Qual é a área da figura 1 apresentada na imagem a seguir? Sabendo que existe uma proporcionalidade com a figura 2 de área da figura 2 sobre área da figura 1 é igual a 1 dividido por 4, certo? Vamos a esse desafio 13. Vamos lá, galera. A nossa figura será esse pentágono. Pentágono é uma figura plana, fechada, que possui 5 lados, 5 ângulos com a mesma medida, porque neste caso, nosso pentágono ele é regular, certo? O nosso pentágono ele é regular. Tudo bem? É uma figura plana regular. Seus ângulos internos possuem a mesma medida e também é igual à quantidade de lados. E os vértices também, que são esse encontro, também é igual à quantidade de lados, certo? Mas vamos entender qual é a ideia da questão. Temos a figura 1 e a figura 2, e ele afirma que essas figuras elas são proporcional. O que isso quer dizer, professor? O que é uma coisa proporcional? Vamos lá, meu querido e minha querida. Observando dois lados aqui, eu tenho o lado A e B e C, BC, que é esse segmento aqui, e tenho o segmento GH. Eu posso dizer que esses dois segmentos, eles são paralelos, G e H. Isso. Eles são paralelos e ele vai definir que essa minha figura seja proporcional, certo? Nessa figura, ela vai ser proporcional. Se eu aumentar, professor, então, essa figura menor, aumentando, até chegar aqui, juntar-se aqui, formar segmentos concorrentes aqui juntos, ficar os dois juntos. Então, essa figura vai ser iguais, certo? Se eu juntar o segmento BC e H e G, juntar e aumentar os dois com o mesmo tamanho, ficar certinho um com o outro, elas vão ser iguais. Porque como é polígono regular, todos os lados aumentam um, todos os outros vão aumentar, para que todos sejam iguais. Então vamos lá, vamos entender melhor. Então, pessoal, aqui eu extraí essa figura 2 para fora dessa figura grande e fiz uma outra figura que ficou desse jeito, certo? Essa aqui é a nossa figura 2, com a mesma dimensão, mas um pouco mais ampliada, tudo bem? Lá ele afirma que nossa figura 2 tem o segmento AB, que é esse segmento aqui de baixo, tem 2 centímetros, e o segmento MK, que é esse segmento aqui, temos 1,5 centímetros. Já temos essas informações. Aí, pessoal, eu extraí esse triângulo aqui, FGH, eu extraí com a mesma medida do triângulo AMB, ou ABM. Então, eles são iguais, certo? Aqui são iguais. Dentro de um polígono regular, eu vou ter quantos triângulos desse? Vou ter esse, 1, 2, 3, 4, 5. No nosso pentágono, vamos ter 5 triângulos desse. Ah, professor, então agora ficou fácil. Sim, ficou muito fácil, certo? Mas para você que não entendeu como isso vai funcionar, eu vou passar um vídeo aqui no meu smartphone mesmo, na tela, que eu estou gravando na tela, para você entender melhor como nós vamos encontrar a área primeiro dessa figura e depois usar a proporcionalidade para encontrar a área da figura 1, que é o nosso objetivo aqui nesse desafio. Então eu vou reproduzir aqui um vídeo rápido, são poucos segundos, mas que você vai entender. Porque tem um triângulo, vai começar com um triângulo e ele vai preencher todo, certo? Então vamos aqui rapidão só para você ver.
Esse foi o vídeo, foi um pouco rápido, poucos segundos, para que o vídeo aqui da aula não fique também extenso. Mas você viu que aqui começou com um verde, depois um amarelo, um azul, um branco e um laranja. Aí preencheu todo. Então, professor, basta simplesmente eu encontrar a área desse triângulo aqui e depois somar ele 5 vezes, que são iguais. Então, depois a área da figura vai ser multiplicar por 5 vezes a área daquele triângulo menor ali, aquele triângulo FHG, ligado pelos pontos. Isso mesmo, meu aluno. Nós vamos encontrar primeiro a área desse triângulo aqui, com as dimensões AB e MK. Depois vamos multiplicar por 5. Aí vamos ter a área total da figura 2, certo? Então vamos lá, vamos fazer isso. Para calcular a área de um triângulo, qual fórmula eu uso, professor? A área do nosso triângulo lá, que é, eu posso dizer, na minha figura é AMB. Ele é um triângulo ligados pelos pontos A, M e B, certo? Para calcular essa área, eu vou dizer que eu vou multiplicar a minha base, certo? A minha base lá, se eu pegar o segmento, vai ser o segmento AB. Vou ter que AB vezes a altura. A altura é o segmento KM, de K até M. KM. Isso aqui, professor, tem que dividir por 2? Tem sim. Tem que dividir por 2. É aquela famosa base vezes altura dividido por 2, tá? Então, vamos verificar aqui em nossas informações. Temos que o segmento AB é 2 centímetros. Então, onde for AB, eu vou substituir por 2 centímetros. Então, a área de um triângulo lá, AMB, que é ligada pelos pontos AMB, é 2 vezes 1,5, que é km, sobre 2. Lembrando que 2 está em centímetros e 1,5 também está em centímetros. Tudo bem? Importantíssimo entender essas grandezas. Porque eu vou multiplicar centímetros com centímetros. Então, com certeza, meu resultado vai ser centímetros ao quadrado, certo? Eu vou escrever que meu resultado é centímetros ao quadrado. E agora eu vou simplificar, simplesmente simplificar esse 2 com esse 2, para que eu possa adiantar meu lado e não ficar fazendo multiplicações direto assim. Então vamos lá, esse 2 simplifica por 2, porque eu divido aqui em cima por 2 e divido aqui embaixo por 2. Isso funciona perfeitamente. Vamos lá, então temos que 1,5 centímetros ao quadrado. Esse já é o resultado, professor? Não, ainda não, meu aluno. Esse é o resultado de um triângulo, no caso, esse aqui. Esse é o resultado desse triângulo, que é semelhante a esse aqui, certo? Então, vamos ter que esse triângulo aqui tem quanto de área? Tem 1,5 centímetros. Agora, professor, para me achar a área da figura 2, eu vou ter que multiplicar a área daquele triângulo AMB ou ABM. Sim, você vai ter que multiplicar. Então, a área da figura 2 é igual a 5 vezes 1,5, que está em centímetros ao quadrado. Então, eu tenho uma quantidade que é 5 e eu vou multiplicar essa quantidade por centímetros ao quadrado. Não vai alterar, então, vai ficar o mesmo centímetros ao quadrado, certo? Se esse 5 fosse uma medida, por exemplo, fosse mais 1 centímetro, então ia ficar centímetros ao cubo. Mas como não é, eu vou simplesmente multiplicar a quantidade. Então, vamos lá. 5 vezes 1,5. Se eu fizer de cabeça, e eu garanto que vocês também são espertos, conseguem fazer esse tipo de cálculo, vamos imaginar que 5 vezes 1 é igual a 5. Quando eu multiplico algo por 0,5, vai ser igual a metade dele, certo? Então, qual é a metade de 5? 2,5.
Então, basta somar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0,5, 2,5. 5 mais 2,5, 7,5, professor. Isso mesmo. Você é inteligente. 7,5. Isso. 7,5. Agora sim, esse 7,5 é a área da figura 2. Tem 7,5 centímetros ao quadrado. Tudo bem, meus alunos? E acabou? Não. O exercício quer a área da figura 1. E ele nos dá essa maravilha da tecnologia, que é proporcionalidade. A proporcionalidade está em tudo em nossa vida. Desde você falar em quilômetros por hora, você falar em tempo, em fazer alguma coisa, ou em deixar de fazer alguma coisa, ou em fazer menos e fazer mais. Isso é proporcionalidade. Existe essa ideia na matemática que é extremamente brilhante. Área da figura 2 sobre a área da figura 1 é igual a 1 sobre 4. Agora, meus alunos, eu vou destacar de vermelho porque vocês merecem destacado. Então, eu possuo essa área? Sim, encontramos, que foi igual a 7,5. Então, no lugar dessa área vai ser 7,5. Isso mesmo, vai ser 7,5. Então, vamos lá. Eu vou ter que a área da figura, certo? A área da figura 2 sobre a área da figura 1 é proporcional, é igual a 1 sobre 4. Essa é a nossa notação de proporcionalidade. É a igualdade entre duas razões, tudo bem? Então vamos lá. A área da figura 2 eu possuo, que é 7,2 centímetros ao quadrado, certo? Sempre lembrando das grandezas. Dividido pela área da figura 1. A área da figura 1 eu vou colocar como área da figura 1. Tudo bem? E dividido por 1 sobre 4. Aqui, meus alunos, ficou uma regra de 3 muito simples, que vocês já devem saber. Se vocês não sabem ainda, vamos passo a passo e fazer ela, certo? A regra de 3, simples. Vamos multiplicar os extremos pelos meios, certo? Multiplicando os extremos pelos meios, temos a área da figura 1 vezes 1 vai ser a área da figura 1, que eu poderia ter chamado de uma incógnita, mas não, eu resolvi usar a área da figura 1. E agora, 7,5, cuidado, não é 7,2, é 7,5, certo? Podem ver, 7,5 foi o que a gente encontrou. Vamos voltando aqui. 7,5 vezes 4. O ponto aqui, vezes 4. Área da figura 1 é igual a 7,5 vezes 4. Professor, eu posso fazer daquele jeito de novo? Pode, meu aluno. Você é inteligente, você consegue fazer, porque 7 vezes 4, professor, é 28. Tudo bem. E 4 vezes 0,5 é a metade, é 2. Ah, então é 28 mais 2. Quanto que é 28 mais 2? 30. Isso mesmo. 30. Esse 4, ele é centímetro, ele é alguma grandeza? Não, 4 ele é quantidade. Então, se ele é quantidade, eu vou manter os centímetros. Calma aí, vou manter os centímetros. 30 centímetros ao quadrado. É essa a resposta? É sim. Essa é a resposta do nosso desafio, que diz a área da figura 1 é, quanto que é, meu aluno? 30 centímetros quadrados. Muito bem. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que rola aqui. Lembrando que temos vários desafios matemáticos, temos uma playlist já com 14 desafios e que você pode estar acessando, certo? Esse aqui é o
13º desafio, que será postado junto com o 14º. Tudo bem? Obrigado e até o próximo vídeo.